Bondoso Deus, Pai de infinito amor e bondade, aqui estamos para agradecer a dádiva de mais um dia, de mais um encontro, de mais um momento de estudo, onde podemos aprender um pouco mais sobre o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus redivivo. Agradecer também por esse momento que nos possibilita prece, vibrações positivas, melhorar o nosso padrão vibratório. Aproveitando esse momento, bondoso Deus, para te pedir que visite cada lar de todos nós que estamos participando desse encontro, que através dos benfeitores espirituais possamos ser assistidos, caso necessário, alguns passes, alguns auxílios, amenizando o sofrimento, amenizando as aflições e as dores. Bondoso Deus, ampara a todos aqueles que sofrem cada vez mais. E em teu nome, bondoso Deus, possamos iniciar o nosso estudo desta noite com votos cordiais de muita paz para todos. Meus irmãos, minhas irmãs, a temática desta noite, Jesus, o mensageiro divino. E aí, se aproximando o final do ano, também se aproxima o Natal, e que bom que a gente possa lembrar de Jesus, à luz da doutrina espírita, que nos possibilita uma compreensão muito precisa, muito coerente, sobre a grandeza do Espírito Jesus, a grandiosidade da sua obra, da sua mensagem e a importância desta mensagem para as nossas vidas, para a nossa aplicação diária como roteiro, para que possamos ser felizes. Comecemos as nossas reflexões com um texto de Russell Champlin, no livro Novo Testamento, interpretado versículo a versículo. Russell vai dizer o seguinte: qualquer tentativa de expor de modo breve e completo a identificação, o ministério e os ensinos de Jesus deve ser vista como algo semelhante à tentativa de pôr o oceano dentro de uma xícara. A grandeza de Jesus, sua subsequente vastíssima influência e nosso conhecimento relativamente exíguo de sua vida, ministérios e ensinos, de pronto nos colocam em um dilema. Por enquanto, qualquer esforço terá de ficar muito aquém. É interessante observar que se dedicássemos diversas semanas para estudar a vida e obra do Cristo, ainda assim ficaria muita coisa por aprender. Se dedicássemos o estudo detalhado de alguma obra que foi colocada com a tentativa de explicar as dimensões da vida e obra de Jesus, também ficaria ainda aquém. E sabemos que mesmo que a gente contemple o máximo de tempo possível, tentando compreender ainda mais sobre esse Espírito puro, que é o Mestre Jesus, ainda fica faltando muita coisa. Para que possamos compreender cada vez mais sobre a realidade que nos cerca, precisamos de um amadurecimento espiritual que vem gradativamente, progressivamente, com desenvolvimento intelectual e moral. E com isso, a gente vai ter uma condição cada vez maior de compreender Jesus e a sua divina mensagem, para que a gente possa fazer o que tiver ao nosso alcance. E o Espiritismo nos possibilita, como já citei, uma compreensão coerente, aprofundada sobre Jesus. Não compreender apenas para admirá-lo, não compreender apenas para achar bonita a sua mensagem, mas para perceber o valor dessa mensagem para a vida prática, para o nosso cotidiano. É justamente, além do Natal, mas em todos os dias do ano, que a gente lembre da mensagem de Jesus e perceba, é ferramenta em nossas mãos para uma vivência equilibrada, para um desenvolvimento de uma conduta reta, para uma postura diante dos desafios, de uma maneira que possamos triunfar. Conseguir desenvolver em nós uma sensação de plenitude, porque estaremos realizando o que de fato necessita ser feito, cumprindo com o nosso dever.
Algumas observações preliminares quando a gente vai falar sobre a vida e a obra de Jesus. Primeiro ponto, Jesus não é Deus. Deus é o Pai e Criador. Jesus é o Filho, é Espírito, como nós somos espíritos, como nós também somos filhos. Portanto, Jesus, nosso irmão, um irmão com mais experiência, um irmão com mais sabedoria, com mais amor, com mais avanço espiritual. O próprio Cristo vai colocar em diversas passagens: o Pai trabalha, eu também trabalho. E outras colocações onde ele faz a distinção. E quando ele se refere a eu e o Pai somos um, está se referindo à unidade de pensamento, à unidade de ideias, que mais na frente, no estudo desta noite, compreenderemos como isso se dá. Jesus não é Cordeiro de Deus, no sentido de Jesus vem, derrama o seu sangue, ou seja, sofre, vai ao holocausto e, por conta disso, limpa os nossos pecados. Não, Jesus não é o Cordeiro de Deus nesse sentido. Pode-se até atribuir a questão de Jesus como Cordeiro de Deus no sentido de mansuetude, de brandura, de afabilidade. Aí, ainda. Mas no sentido de que veio e foi sacrificado, derramando seu sangue, limpando os nossos erros, não. Porque o Cristo disse a cada um segundo suas obras. Como também o bom mestre disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E exatamente um caminho para ser percorrido, mas o passo precisa ser dado por nós. O passo tem partir da gente essa motivação e fazer o esforço de dar um passo e depois outro e depois outro. Jesus não é nosso servidor, no sentido de que eu peço as minhas trivialidades e futilidades e ele traz tudo numa bandejinha, prontinho para me atender, como se ele tivesse para servir e atender os meus caprichos. Não. Jesus será, assim, um grande servidor, no sentido de zelo e cuidado por nós, em nos auxiliar nessa trajetória de evolução espiritual, porque somos seres espirituais, num processo de evolução, caminhando para a perfeição. E o bom mestre, de fato, nos auxilia, intuindo, inspirando, auxilia, vindo ter conosco, como foi o fato dele ter vindo ter conosco quando encarnou na Terra, para trazer a Boa Nova e exemplificar a Boa Nova. Deixar a referência de como trilhar os nossos passos. Aí sim, foi realmente muito servidor para conosco, mas num contexto de mostrar o caminho, de ser a referência, de ser o guia e modelo. Dentro da questão da vida de Jesus, um termo católico é Maria concebida sem pecado. Claro que respeitamos todas as demais religiões, mas precisamos refletir sobre as coisas para que possamos entender a realidade. No sentido de Maria concebida sem pecado, no sentido de sem o ato sexual, aí é um equívoco. Por quê? Jesus vai dizer uma colocação que é a seguinte: eu não vim destruir a lei. Ou seja, a lei divina, a lei de Deus. Então é uma lei natural, portanto uma lei divina, que a reprodução neste orbe, para gerar um corpo físico, precisa da relação sexual. Hoje em dia já tem outros métodos em laboratórios, a inseminação artificial. Esse é o que eu falo. Mas naquela época do Cristo não tinha esse recurso. Então, para gerar um corpo físico, precisava da conjunção sexual. Então, Maria concebida sem pecado, no sentido de que o pecado é a relação sexual, não procede. Mas pode ser válida essa colocação Maria concebida sem pecado.
Pode sim ser válida. A questão do ato sexual em si nem é puro, nem é impuro. O que vai dar uma condição de pureza ou de impureza é a maneira como se utiliza. E observando espíritos notáveis como Maria e José, certamente utilizaram do ato sexual dentro das bases morais que requer para que haja uma pureza. E daí sim, Maria concebida sem pecado, concebida numa conjunção carnal, mas dentro do respeito, da afabilidade, da doçura, do amor, do carinho. Jesus possuiu corpo físico igual ao nosso. É uma consequência do que acabamos de falar. Vimos, Jesus é referência para a nossa conduta. Como ele seria referência se vem num corpo fluídico? Vem com um instrumento de trabalho diferente do nosso. Então ele vem numa condição tal, tem a conduta, e a gente está numa condição de instrumento de trabalho diferente, para conseguir fazer a mesma coisa, não faz sentido. Jesus sim teve um corpo físico igual ao nosso. E por isso sim é um guia, modelo, é referência. Mostrou que é possível viver o amor, viver o bem na Terra. Jesus encarnou na Terra. Jesus é um Espírito puro que construiu essa perfeição ao longo das reencarnações. Porque como vimos, Jesus é espírito, igual nós. A diferença é o nível evolutivo. Então essa experiência foi através das reencarnações. Agora aqui na Terra, fisicamente falando, só teve uma única vez conosco. Jesus não ressurge após a crucificação com o corpo físico, porque também é uma lei natural, portanto lei divina, que o corpo biológico, quando morre, é um processo irreversível. Irreversível. Então, se Deus tem suas leis e alterasse, ora serve, ora não serve, ora é desse jeito, ora é daquele outro, seria uma bagunça o universo. Deus, aí é uma frase de Kardec, Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis. Já ter criado leis perfeitas, imutáveis, que servem para todos, em todas as épocas, em todos os lugares. Então, quando Cristo ressurge e é visto por Maria Madalena, ele está com o corpo espiritual. Mas então, João Paulo, e o caso lá de Tomé, onde o Cristo é inclusive tocado, fenômeno de materialização. Sim, o espírito desencarnado pode ficar por um tempo numa condição que pode ser tocado, apertar a mão, abraçar. Experiências já comprovadas. Destaque para o trabalho do cientista William Crookes. Jesus Cristo. Jesus, do grego Lessos e do hebraico Yeshua, que significa Salvador. Mas perceber que esse Salvador não é porque vai fazer o trabalho para nós, mas para demonstrar o caminho e nos prestar o apoio necessário para que a gente, através do esforço e da dedicação, da perseverança no bem, construa a salvação. Porque vem a máxima espírita que esclarece muito bem esse assunto. Fora da caridade, não há salvação. Cristo é um adjetivo, do grego Christos e o hebraico Messiá, escolhido. Por que Jesus escolhido? Vamos entender a partir de agora no nosso estudo. Escolhido pelo merecimento, pela conquista de valores morais, de sabedoria, que deram a ele essa condição de poder ter em mãos missões tão grandiosas. Responsabilidades imensas, mas porque tem uma condição para dar conta e certamente dará. No Livro dos Espíritos, a primeira obra espírita, Kardec traz a escala espírita. Várias categorias de espíritos de acordo com o nível de evolução. Vamos observar que temos 3 grandes grupos nessa escala. Espíritos inferiores, bons espíritos e espíritos puros. Os espíritos puros, aí a gente traz uma síntese das características desses espíritos. Eles não sofrem influência da matéria,
tem superioridade intelectual e moral absoluta, percorreram todos os graus da escala, não tem mais que suportar provas ou expiações, são mensageiros e ministros de Deus. Espírito puro não sofre influência da matéria. Ele já tem domínio sobre si e sobre a matéria. Superioridade intelectual e moral absolutas. Quando a gente fala do Cristo, a gente lembra da qualidade moral realmente imensa. Mas tem que lembrar da qualidade intelectual também. Jesus é o governador espiritual da Terra. Jesus acompanha este planeta desde a formação, como vamos ver numa belíssima obra, que é o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Qualquer assunto na face da Terra, Jesus é a autoridade máxima. Medicina, política, sociologia, biologia, economia, qualquer que seja a área. Jesus é a autoridade máxima. Percorreram todos os graus da escala, ou seja, aquilo que vimos agora há pouco, percorreu a trajetória evolutiva. Não está no merecimento de estar na condição de puro porque Deus já fez assim. Não, porque seria injusto. Fazer uns puros e outros para percorrer o caminho para chegar lá também. Não, ele chega. Ele chegou como outros também chegaram, como nós chegaremos, através do esforço, através do estudo e da prática do amor. Percorreram todos os graus da escala, inclusive os caminhos do mal? Não necessariamente. O espírito pode, dado o momento da sua trajetória, optar pelo caminho do mal, mas ele vai retomar a trajetória evolutiva e chegar à perfeição impulsionado pela lei do progresso. Mas tem espíritos que podem passar pelas experiências sem optarem pelo caminho do mal. O que ele vai passar obrigatoriamente é pelas reencarnações ainda sem experiência, na condição de ignorância. Ignorância no sentido de falta desse conhecimento, dessa bagagem de atividades que ainda não foram desenvolvidas. E por fim é colocado que esses espíritos puros são mensageiros e ministros de Deus. Ou seja, estão próximos no sentido de uma intimidade maior, de uma sintonia maior. Porque nós também estamos em contato com Deus. Dependendo do uso do livre-arbítrio, quando optamos pelo caminho do mal, nos afastamos. Mas podemos ter essa sintonia com Deus e essa proximidade com Deus. Mas não uma sintonia tão grande quanto o Espírito puro. Não uma intimidade tão grande quanto o Espírito puro, porque ele já está numa condição maior, porque construiu através do trabalho. Então esses Espíritos puros, eles são ministros de Deus. E aí a gente lembrando de algo mais próximo a nós, o nosso país. Ele tem um presidente, e quem recebe as ordens diretas do presidente? Os ministros. Os ministros, ou seja, tem uma estreita relação, uma íntima relação com o presidente e recebem dele a ordem direta para, no âmbito mais geral, passar as diretrizes para os outros níveis. Podemos fazer essa comparação com os espíritos puros em relação a Deus. Tem essa intimidade, recebe essa ordem direta de Deus para as grandes missões. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, o Espírito Lacordaire vai falar o seguinte sobre esses espíritos puros. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolheu entre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais, poder chamá-los de Cristos. Ao lado de Deus, entenda-se com uma intimidade maior, mas não ao pé da letra, porque Deus não está como uma pessoa sentada no local do universo e esses espíritos ao lado dele. Não. Deus é imaterial. Deus não tem forma humana. Aqui ao lado, no sentido de intimidade, de uma sintonia muito grande. Chegar ao topo da escala dos espíritos puros.
E daí vem o merecimento de receber as missões especiais. E aí Lacordaire fala dos Cristos, sim, diversos espíritos puros, diversos, não só Jesus. Jesus é um deles. E dentro desses espíritos puros, vários níveis de experiências. O espírito puro que se tornou puro agora é diferente da experiência que ele tem do que já é espírito puro há milhões, bilhões de anos. Esses espíritos, para falar um pouco dessas missões, administrar planetas, sistemas, galáxias, a construção e criação de mundos, para a gente ter uma ideia da grandeza desses espíritos. E um desses é Jesus. Por isso que disse e reforça, o Espiritismo nos permite uma compreensão profunda, esclarecedora sobre o Cristo, para que a gente entenda a grandiosidade desse Espírito. Por consequência, entender a grandiosidade da sua mensagem e, por consequência, entender a grande utilidade para as nossas vidas, a prática dessa mensagem. Lacordaire continua na mesma obra, dizendo: os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação, admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir, verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe os seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais. Seres superiores, chegados ao alto grau da hierarquia, condição de perfeição, que os torna infalíveis. E aí vamos à vida do Cristo. Algumas passagens são atribuídas a ele. Analisemos algumas. Primeira, os vendilhões do templo. Segundo a narrativa, atribui-se a Jesus a seguinte condição: Jesus percebe as pessoas vendendo no templo, tirando o foco do que realmente deveria ser tratado ali naquele tempo. E segundo a narrativa, Jesus fica muito encolerizado e sai virando, quebrando tudo, enfim, um comportamento violento. E aí a gente vai para a reflexão. Um espírito puro, infalível, comportamento de alguém que se encoleriza é algo inferior. De alguém violento é algo inferior. Então não condiz com o Cristo. Vamos observar a própria mensagem de Jesus quando ele fala brandos e pacíficos. Não condiz com o que está relatado no texto. A gente fica num ponto onde a gente não tem dúvida. Jesus perfeito. Observemos a obra, observemos a mensagem. Ele teria feito essa condição dos vendilhões do templo como está lá descrito daquela forma? Não. Certamente o Cristo foi firme, enérgico, que não tem nada a ver com ser violento. Mas violento de maneira alguma. De maneira alguma. Porque aí ou a gente fica com essa passagem e desconsidera a lição do Evangelho, ou ficamos com o Evangelho, que condiz com o que a gente vem estudando agora, com o esclarecimento da doutrina do Espírito, e a passagem que não foi daquela forma como está descrita. Outra passagem. Jesus sendo tentado pelo demônio no deserto. Primeiro, demônio como um ser que lidera o mal, não tem, porque se tivesse um ser que lidera o mal e Deus que representa o bem, Deus não seria onipotente, porque haveria um confronto de forças onde tem uma área que Deus não consegue atuar. E Deus é perfeito e dentro desse contexto ele é onipotente. Então, essa questão do demônio dessa forma cai por terra. Um ser que se perdeu e que vai ficar assim para sempre. Aí Deus seria indiferente para com um dos seus filhos. Indiferença não condiz com perfeição. É um ser que já foi criado assim. Deus não seria inteligência suprema criando algo contra a sua própria obra. Podemos denominar como demônios espíritos temporariamente voltados para o mal. Temporariamente. Porque eles retomarão a trajetória evolutiva. Eles
retomarão a trajetória evolutiva. E aí sim, em relação à questão da tentação. Para que haja uma tentação, eu sou tentado a tal coisa, porque eu trago no meu íntimo uma dificuldade moral, que aí, quando eu me deparo com aquela determinada situação, com aquela determinada coisa, me atrai, eu sinto tentado, porque há uma brecha em mim. Então o Cristo é Espírito puro, então não tem brecha nesse sentido, é infalível, então não tem como ele ter sido tentado. Outro ponto para que a gente possa concluir esta questão da infalibilidade do Espírito puro, mesmo encarnado, é a colocação, quando da crucificação, Jesus teria dito: Pai, por que me abandonaste? Nós, com o mínimo de conhecimento espírita, temos a certeza que Deus jamais nos abandona. O que pode acontecer por um dado momento é nós nos afastarmos de Deus, como já citei. E o Espírito puro, como bem vimos, que tem uma intimidade maior com Deus, um conhecimento maior sobre o Criador, iria dizer isso? Que Deus estava abandonando ele? Não faz sentido. Então, esses conselhos do Altíssimo, os Espíritos se reúnem, recebem a palavra aí no sentido figurado, não tomar o pé da letra. Deus não tem palavra articulada porque ele não é pessoa, como a gente já viu. É o pensamento. Eles recebem esse pensamento e retransmitem para demais espíritos. Recebem missões e vão cumpri-las, executá-las, missões grandiosas. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, no capítulo 1, Emmanuel diz: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Só reforçando aquilo que a gente já disse, esses espíritos têm missões grandiosas: administrar coletividades, um número imenso de espíritos. Um pouco sobre o trabalho desses espíritos puros está em Evolução em Dois Mundos e nos é trazido por André Luiz no capítulo 1. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então o trabalho deles é pegar essa substância original, que é a matéria-prima do universo, o fluido cósmico universal, e criar mundos, sistemas, galáxias, somando com outras missões como administrar coletividades de espíritos, espíritos extremamente competentes, sábios, amorosos. No livro As Sete Esferas da Terra, de Mário Frigieri, capítulo 7, nós podemos falar um pouco onde reside o Cristo. Claro que quando a gente fala de residência, de morada de Espírito puro, devemos ter um cuidado. Espírito puro não tem a obrigação de estar vinculado a nenhum orbe, a nenhum local. Nós, Espíritos imperfeitos, sim, temos restrições de locomoção. Por exemplo, estamos vinculados ao mundo de provas e expiações, que a Terra ainda se enquadra nesse estágio. No máximo que podemos ir é para outro mundo de provas e expiações, ou até mesmo para um mundo primitivo, onde daremos a nossa contribuição com um nível de inteligência um pouco maior, porque estamos num mundo, numa escala à frente. Está restrito a essa condição, a nossa locomoção. Já o Espírito puro não tem restrição. Mas para que a gente tenha uma ideia de residência do Cristo, pelo menos com uma frequência maior. E aí o Mário diz o seguinte: a sétima esfera e última, diretrizes do planeta, é certamente onde o Cristo está entronizado, no seio de uma humanidade cuja atitude evolutiva é por ora inconcebível para nós. E desse refulgente céu governa esse maravilhoso organismo de esferas chamado de planeta Terra, que ele mesmo formou por determinação de Deus, pela aglutinação dos fluidos universais.
O Mário vai apresentar a Terra com diversas esferas. A primeira, a segunda contendo a primeira, a terceira e assim por diante. Porque há muitas moradas vinculadas a este orbe. A primeira esfera seria o abismo, a segunda as trevas, a terceira a crosta terrestre, essa que estamos nós encarnados e alguns desencarnados também. A quarta esfera, o umbral, a quinta, a arte, ciência e cultura, a sexta, amor universal e a sétima e última esfera, diretrizes do planeta, onde está a administração do orbe, onde o Cristo está frequentemente. Ele fala ali entronizado, também não peguemos ao pé da letra, ele não está sentado no trono, mandando e desmandando, mas no sentido de residência do Cristo. É um local inacessível? Não. Mas para que possamos estar lá, precisamos ter algumas credenciais. E essas credenciais são a questão moral e intelectual, a combinação das duas. A prova que não é inacessível esse local é Eurípides Barçanufo. Visita o Cristo e tem um diálogo com ele. O Espiritismo nos apresenta Jesus como o guia e modelo. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é simples, direta: Jesus. Jesus, nosso guia e nosso modelo. Kardec, no livro A Gênese, outra obra básica, no capítulo 17, vai dizer: tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina em toda a sua pureza pode exprimir esse pensamento. Essa é a missão do Cristo. Quando a gente lembra no Natal a vinda de Jesus encarnando na Terra, essa vinda tinha um propósito de missão que é esse que falo agora. E Kardec bem coloca no livro A Gênese: transmitir o pensamento de Deus. A boa nova do Cristo é o pensamento divino. A boa nova de Jesus é o pensamento divino. E o Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas espera aí, não está um tanto restrito aí só aos cristãos? Como ficam os muçulmanos, os budistas e outras denominações religiosas que não têm o Cristo como aquele orientador, o mestre a ser seguido? Vamos voltar um pouquinho no livro A Caminho da Luz? Reforço, leiam, para ampliar essa percepção sobre Jesus. Quem enviou esses missionários que fundaram essas religiões? Quem enviou Maomé, Buda e tantos outros? O Cristo. E a essência dessas religiões é a lei divina, é o pensamento divino. E aí sim podemos dizer, sem dúvida, sem estar limitando para um grupo em detrimento de outro. Jesus é sim o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Jesus nos traz ensinamentos preciosos. A síntese deles: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Perceberam que é um processo educacional, de educação moral do indivíduo? Eu preciso me amar. Isso não tem nada a ver com egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, não. É o respeito para consigo mesmo, cuidado para consigo mesmo, o cuidado com o que constrói para o amanhã. Quando eu aprendo a me amar, eu vou exteriorizar esse amor para o próximo. Por consequência, para Deus. Jesus ainda é mais preciso, cirúrgico, em relação à questão da nossa conduta. Se entender o amar ainda está difícil, então vai a seguinte orientação do Cristo: faça ao outro o que quer que ele lhe faça. Está com alguma dúvida sobre como proceder? Imagine alguém fazendo aquilo com você.
Jesus diz também, meu reino não é deste mundo. E aí vamos encontrar a explicação sobre a imortalidade da alma, a explicação sobre a nossa realidade de espíritos que somos. Esse entendimento de imortalidade da alma é a base da compreensão do Evangelho de Jesus. Porque se eu não entendo a imortalidade da alma, para que ter paciência? Para que ter indulgência? Para que fazer a caridade? Se tudo depois é um mergulho no nada. Então essas coisas serão perda de tempo. Quando eu entendo a imortalidade da alma, entendo que sou espírito, o que vai trazer felicidade para mim é o desenvolvimento dos valores morais e espirituais, aí, entendo o valor da indulgência, da benevolência, do perdão, do equilíbrio, do bom senso, da caridade e do amor. E reservar tempo em dedicar-me ao próximo. Em observar em todas as circunstâncias da minha vida o que eu posso fazer pelo meu semelhante. Onde posso ser útil, onde posso servir. Jesus, já que estamos nos aproximando do Natal, o exemplo da manjedoura. Humildade. Sem humildade não há caridade. Porque sem humildade o que há é orgulho, egoísmo. Então eu sou o mais importante. Eu sou o principal. Eu sou melhor do que os outros. Dentro desse contexto, como é que eu vou entender que o outro é meu irmão? Que o sofrimento dele é importante para mim no sentido de eu preciso fazer alguma coisa. Ele está sofrendo, eu preciso perceber aquilo ali. Ver aquilo como importante no sentido de tomar alguma providência. Com orgulho não tem como. Nós estaremos cegos. Agora, com a humildade, percebo o outro como irmão. Percebo o outro como alguém importantíssimo. E daí, se percebo esse irmão em sofrimento, preciso fazer alguma coisa. Porque eu entendo o outro como importante. A cada um segundo suas obras. A síntese da justiça divina. É merecimento. Hoje estamos na condição que construímos ontem. Amanhã estaremos na condição que estamos construindo hoje. Escolhas. Como estamos pensando? Como estamos sentindo? O que estamos falando? O que estamos fazendo? Jesus nos deixa a referência de como fazer uma prece. Na prece, que é justamente temos o nosso pensamento em comunhão com Deus, a prece serve para pedir, louvar e agradecer. Direta, objetiva. Aí Jesus nos deixa o exemplo do Pai Nosso. O Pai Nosso é mais forte do que as outras, ou até mesmo das feitas com minha própria forma de falar. Não. A força da oração está na concentração, sinceridade, fazer por onde merecer receber aquilo e perceber se aquilo que a gente está colocando é realmente necessário para o ser espiritual que somos. O Pai Nosso, ele tem uma síntese, ele facilita para que a gente direcione o nosso pensamento, mas não vai ser mais forte do que outra prece. A força da prece pode ser com minhas palavras, pode ser um Pai Nosso, pode ser outra prece, uma prece de Cáritas, a prece de Eurípides Barçanufo, enfim. O que importa são os valores que acabei de citar. Concentração, sinceridade, vontade de fazer por onde merecer. E colocar nessa prece o que realmente é de fato necessário para nós. Jesus coloca ainda, vinde a mim, que eu vos aliviarei. O socorro para conosco. Mas também há aí um convite maior, para que possamos ir ao Evangelho, aprender e colocar em prática, e perceber e entender a realidade como ela é, e daí agir da maneira correta. E dentro desse contexto, vamos sentir o fardo menor. Vamos sentir o fardo menor. Observando dessa forma, vamos perceber. Vamos trazer um exemplo. O indivíduo, um parente,
se foi. Ele não conhece o Evangelho. Não conhece a imortalidade da alma. Imagina o fardo. Imagina o peso. Porque para ele, aquele parente acabou-se. Não tem mais chance de reencontro. Não tem. Mas se ele vai ao Evangelho, estuda, traz para a sua vida o entendimento de imortalidade da alma, de que a vida continua e que vão se reencontrar mais na frente, o peso é menor sobre seus ombros. O fardo tornou-se mais leve porque ele foi ao Evangelho, entender a realidade e agora, entendendo as coisas, percebe que tem aquele peso todo. Porque ele compreendeu a realidade. Jesus também falou até de ansiedade. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Lembrar do passado, mas sem exagero. Projetar o futuro, planejar, organizar, sim, sem exagero. Aproveitando do presente para construir um amanhã numa condição melhor. Jesus diz, vai e não peques mais. Jesus, em nenhum momento, ele é conivente com o mal. Em nenhum momento ele passa a mão por cima do erro. Como também ele não julga. Mas ele deixa bem claro, vá e não peques mais. Vá e não repita. Se esforce para ir por outro caminho. Isso é indulgência. E tem as bem-aventuranças, que também é uma síntese do Evangelho do Cristo. Bem-aventurados os aflitos, ou seja, entender que o sofrimento é justo, tem uma causa, uma hora ele vai passar. O apoio sempre vem. O fardo é proporcional à força, porque Deus é justo. Bem-aventurados os pobres de espírito, o convite à humildade. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, um convite para que nos tornemos pacificadores. E aí vem através da construção do bem, do trabalho no bem. Bem-aventurados os misericordiosos e bem-aventurados os puros de coração. Ou seja, trabalhar em busca da perfeição. É tanto que o Cristo vai dizer também, sede perfeitos. Buscar o melhoramento, buscar construir uma condição de fazer sempre um pouco mais, de ir além, se dedicar mais ao estudo, à prática do bem e do amor. Quando Cristo nasce, a gente lembra mais uma vez do Natal, mas quando ele nasce na criatura, vai se refletir através da sua conduta. É o que vamos perceber, por exemplo, através de Paulo de Tarso, do grande perseguidor, ao encontro com Cristo na estrada de Damasco e a mudança para o grande divulgador da Boa Nova. De fato, o Cristo nasceu no íntimo de Paulo de Tarso. Até o ponto dele dizer, hoje não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Outro exemplo de quando Cristo nasce na criatura, Maria Madalena. Uma vida equivocada, um encontro com o Cristo e depois a dedicação à Boa Nova, à caridade, até retornar ao plano espiritual, depois de fazer seu último estágio assim, dessa caridade, desse amor ao próximo, dentro de um vale de leprosos. Se dedicando com muito amor àqueles indivíduos enfermos e no estágio de sofrimento imenso. Simão Pedro, com a própria lição da mensagem de início do nosso estudo, vacilou, negou o Cristo, mas de fato o Cristo nasceu nele. Ele se tornou a pedra fundamental do cristianismo nascente. Aí poderíamos citar outros e outros exemplos, e que possamos permitir que o Cristo saia do crucifixo e fique fixo no nosso coração, para que possa nascer em nós. E isso ser comprovado, verificado, atestado, através das nossas ações voltadas ao bem. O Cristo, como bem vimos, espírito puro, muita sabedoria, muito amor, então nos conhece muito bem. Tem uma experiência vasta, então nos conhece muito bem. O que o Cristo fala sobre nós?
Porque nós, em algum momento, podemos achar, eu sou um coitadinho, não consigo fazer, não consigo dar conta, não vou resolver. Mas o que o Cristo percebe de nós? Aí o Cristo vai dizer, vós sois o sal da terra. Nós temos a condição de temperar esse mundo com a afabilidade, com a doçura, com a caridade. O Cristo vai dizer ainda, vós sois a luz do mundo. Nós temos a função de iluminar esse mundo através de ações efetivas de auxílio. Jesus diz mais, brilhe a vossa luz. Ou seja, nós temos condição de fazer essa luz brilhar. Todos nós temos condição de fazer essa luz brilhar. Jesus diz, vós sois deuses. Claro, Deus, Pai Criador, só tem um. Digamos que a evolução, digamos que o nível de Deus seja 10, o Espírito puro só chega a 9,999. Porque Deus é único. Único. Mas ele fala, o Cristo fala, sobre essa questão de vós sois deuses, no sentido de capacidade que a gente tem de realizar muita coisa. E o Cristo diz, vós deveis se tornar pescadores de almas. De auxiliar o próximo. De auxiliar o despertar da consciência para a realidade espiritual. Para o cumprimento do dever. E o Cristo diz também, os discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Nós temos a capacidade de desenvolver esse amor. De trabalhar no bem, de se dedicar ao próximo. Nós temos essa condição. Então, vimos o que o Cristo pensa, conhece, fala sobre nós. Então, que possamos construir isso, esse entendimento e perceber a nossa força, a nossa capacidade. E daí, partir para a realização. Eu tenho condição de sair dessa condição que eu estou de dificuldade, de perturbação. Eu tenho condição de sair desse nível que está me trazendo dificuldades para um nível diferente. Que possamos estudar cada vez mais a mensagem de Jesus. Fundamental para que possamos conhecê-la, para que possamos entender a aplicação no dia a dia. E o Espiritismo nos possibilita muito bem isso, com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a essência moral de Jesus, explicada e também demonstrado onde devemos aplicar na nossa vida. E entender que a mensagem de Jesus é para a vida prática. Outro conjunto de obras que tem também um valor grandioso em relação a entender a mensagem de Jesus e a aplicação no dia a dia é a coleção Fonte Viva. São livros de Emmanuel, o livro Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz e Vinha de Luz. Esse que fizemos a leitura de início. Emmanuel escolhe um versículo e comenta o que Jesus quer nos dizer sobre aquele assunto e como vivenciar. Então, nesse Natal, a gente possa lembrar do Cristo, lembrar da sua grandiosidade de espírito puro, governador deste planeta, mas lembrar também da sua mensagem, da beleza de se amar ao próximo, amar a Deus, amar a si mesmo, fazer aos outros o que quer que os outros lhe façam. Mas perceber também a importância de levar para a vida prática. E além de perceber, buscar gradativamente colocar em prática. Porque Kardec vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita é o que se esforça por ser melhor a cada dia. É o que se esforça por colocar em prática as lições do mensageiro divino, que é Jesus. Bem como também ao lembrar da fase que atravessamos desafiadora. Parece que essa embarcação chamada Terra vai naufragar. Parece que está sem rumo. E aí a gente lembra, quem é o comandante? Quem é o administrador dessa grande casa que é a Terra? É Jesus. Espírito puro, espírito
perfeito, estamos em boas mãos. Que possamos contribuir com o Cristo, para que o quanto antes estabeleça na terra um mundo de regeneração. Meus irmãos, minhas irmãs, foi uma alegria imensa podermos estudar, podermos falar de um assunto tão bom e compreender um pouco mais sobre esse Espírito grandioso que é Jesus. Estudemos cada vez mais a doutrina espírita, vivamos cada vez mais a caridade no nosso dia a dia. Agradeço a Deus por tudo ter transcorrido em paz, termos realizado o estudo, agradeço aos irmãos do Lar Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Pesqueira, e agradeço a todos vocês que assistiram, que participaram, que fizeram seus comentários. Muito obrigado. Façamos a nossa prece de encerramento. Bondoso Mestre Jesus, queremos te agradecer por nos ter trazido a tua boa nova, nos ter deixado o teu exemplo, nos ter enviado o Consolador, que é a doutrina espírita, pelo envio constante dos teus amados mensageiros, que vem ter conosco para nos auxiliar na nossa jornada. Quando temos a te agradecer, Mestre querido. Mas ainda dentro da nossa condição de atraso, de dificuldades, pedimos, Senhor, ampara cada vez mais a todos os que sofrem. Ampara cada um. Ampara cada lar representado agora neste encontro. Nossos familiares, entes queridos, amigos, os que se declaram nossos inimigos, todos, encarnados e desencarnados. Ilumina também, Senhor, os que estão nos hospitais, abrigos, na rua, nos vícios, os apegos às coisas materiais, que estejam porventura sofrendo nos cemitérios, umbrais, valos suicidas. Pedimos pelos irmãos com ideação suicida. Pedimos também para aqueles que consumaram o ato. Mais uma vez te agradecemos, Jesus, por tudo que tens feito por nós. Muito obrigado. Em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, nosso Pai Criador, possamos encerrar a nossa palestra virtual de hoje com votos de muita paz para todos.